Ela se afastou do trabalho, e todos os familiares nos ajudaram. Quis sair do meu emprego para cuidar dela. Mas meu pai e o dela me aconselharam a continuar. Clara preferiu, após uma longa internação, ir para a casa de seus pais para ficar perto da mãe. Foi um período muito triste. Fiquei desesperado. Estava faltando muito no emprego. Decidi me demitir. Ficava muito com ela, e as esperanças de cura foram diminuindo. Rodeada de muito amor e carinho, Clara desencarnou. Todos sofreram, mas eu sofri demais. Voltei para a casa de meus pais, não tive coragem para voltar ao apartamento. 3 meses se passaram, resolvi arrumar outro emprego. Minha irmã tinha se casado e foi morar em outro estado, longe de onde morávamos. Ela me convidou para visitá-la e me disse que eu poderia arrumar lá um bom emprego. Fui e gostei do lugar. A cidade era pequena, tranquila, e consegui um emprego. Voltei e me desfiz do apartamento. Fiquei somente com o nosso álbum de fotos do casamento. Despedi-me de todos, agora nos veríamos menos. Os pais de Clara me agradeceram, e eu a eles. Mudei-me. Não quis ficar com minha irmã, aluguei um pequeno apartamento. Dediquei-me ao trabalho. A dor da separação amenizou, mas sentia muita falta da Clara. Passaram-se 2 anos. Minha irmã e meu cunhado estavam sempre tentando me arrumar uma namorada. Tratava bem as pretendentes, mas não queria envolvimento. E aí conheci Nívia, uma jovem professora que viera à cidade para lecionar numa escola. Sua família morava numa cidade próxima. Conhecemos-nos numa festinha, conversamos, achei agradável e bonita. Passamos a nos encontrar, sem compromisso. Não amava, disso eu tinha certeza. Pensava que nunca mais iria amar novamente, não como amei Clara. Acabamos por namorar, e Nívia engravidou. Resolvemos nos casar. A família dela fez uma grande festa. Foi tudo muito bonito. Esforcei-me para parecer entusiasmado. Arrumamos nossa casa e, 6 meses depois, nasceu minha filha. Ana Cláudia era linda e saudável. Foi então que minha vida mudou, voltou a ter sentido e me senti feliz. 2 anos depois nasceu Ana Elisa, também linda e saudável. Nossas vidas estavam tranquilas. Nívia e eu combinávamos muito. Ela continuou dando aulas, porém com menos carga horária, para ficar com as meninas. Eu continuei com meu trabalho. Financeiramente, estávamos bem, tínhamos uma casa boa, 2 carros e nenhuma dívida. Numas férias, organizamos um passeio junto com um casal amigo e, com seus 2 filhos, fomos à praia. Alugamos casas. A nossa ficava distante da casa dos nossos amigos, mas, se íamos de carro, era perto. Aproveitávamos bem, e as crianças estavam gostando muito. O 4º dia amanheceu chuvoso e esfriou. Meu carro apresentou um defeito e o levei numa oficina mecânica. Os amigos resolveram andar pela praia, não entrariam na água, e as crianças pegariam conchinhas. Minhas filhas foram de carro com eles. 2 horas depois, voltaram do passeio e pararam em frente à casa em que estávamos, mas não desceram do veículo, e conversamos por alguns minutos, animados, combinando um passeio à tarde. Eles foram embora. Não vi Ana Elisa, então perguntei à minha outra filha, onde está sua irmã? Não sei, respondeu Ana Cláudia. Como não sabe? Ana Elisa, gritei. Nívia e eu nos apavoramos quando percebemos que ela não viera junto. Esqueceram-na lá na praia. Ela estava com 4 anos e gostava muito de água. Meu coração disparou. A praia era longe, se fosse caminhando, demoraria a chegar lá. O mesmo aconteceria se fosse onde estavam nossos amigos, para pegar o carro emprestado. Neste instante, um homem passou na frente da casa, a cavalo. Senhor, por favor, pediu Nívia, empreste o cavalo para meu marido ir. Contou de nossa filha. O homem se sensibilizou e rapidamente desceu do cavalo e me entregou as rédeas. Espero o senhor aqui. Vá rápido. Por um instante fiquei indeciso. Mas o desespero para encontrar minha filha foi maior. Montei no cavalo e cheguei até a galopar. No momento em que estava galopando nem senti o pavor costumeiro pelo cavalo. Estava aflito para encontrar minha menina. Fui orando, rogando a Deus para que nada de mal acontecesse com ela. No local onde estiveram, vi Ana Elisa na praia, sozinha, pegando as conchas.
Pulei do cavalo e corri para ela. Ana Elisa. Filhinha, veja, papai, quantas conchinhas eu peguei. Vou ganhar de todos. Meu baldinho está quase cheio. Ela não percebera que ficara sozinha. Abracei-a. Depois, me ajoelhei e orei agradecendo a Deus. Suspirei aliviado e olhei o cavalo, ele simplesmente ficou parado nos olhando. Senti o pavor. Esforcei-me muito para me aproximar dele e pegar as rédeas. Resolvi ir caminhando, uma mão segurava as rédeas e a outra, a mão de Ana Elisa. Não tive coragem de montar novamente. Andamos alguns metros quando vi meu amigo se aproximar de carro. Nívia estava junto. Minha esposa estava com o rosto inchado de tanto chorar. Ela abraçou Ana Elisa tão apertado que a menina reclamou. Nívia, meu bem, Ana Elisa não percebeu que estava sozinha. É melhor que continue pensando assim. Por favor, controle-se, pedi. Olhei para meu amigo e roguei, leve o cavalo para mim, deixe-me dirigir seu carro. Agradecemos muito ao dono do cavalo. Nívia e eu decidimos não deixar mais as meninas sozinhas com ninguém. O casal se desculpou, e tudo ficou bem. A viagem foi muito agradável. Pensei, por que será que tenho pavor de cavalos? Num desespero, ao pensar na minha filha em suposto perigo, sozinha numa praia, galopei num cavalo. Esse medo será por um trauma. Mas meus pais me garantiram que eu, na infância, nunca vi um cavalo. Logo após este passeio, minha mãe desencarnou de repente. No velório, vi os pais de Clara. Conversamos por alguns minutos. Ainda senti uma sensação estranha diante do meu ex-sogro. Meses depois, Ana Cláudia me contou, papai, vi a moça no meu quarto. Você sonhou? Perguntei. Não sei. Parece que vi mesmo. Uma moça bonita, loura, de cabelos compridos. Vestia uma roupa cor-de-rosa. Clarinho, interrompeu Ana Elisa. Você também viu? Pensei que alguém entrara em casa. Tentei parecer natural, para não assustá-las. Vi, sim, papai, no domingo de manhã, ontem e hoje, respondeu Ana Elisa. Ela falou com você? Hoje não, mas no domingo me disse cavalo marrom, falou Ana Elisa. Como ela entrou na casa? Fechamos a casa toda. Como isso aconteceu? Perguntei. Ela atravessou a porta. Eu vi, afirmou Ana Elisa. Como é ela? Quis saber. Tem os olhos claros, penso que verdes. Quando sorri, faz um buraquinho aqui. Ana Cláudia descreveu e colocou o dedo na face. Vocês sentiram medo? Eu não, ela é boazinha, respondeu Ana Elisa. Como sabe? Ora, se vemos alguém mal, sentimos medo. Com as boas, não sentimos, concluiu Ana Elisa. Nívia chamou as meninas e fiquei perplexo. Elas descreveram Clara, minha ex-mulher. De fato, o tempo faz esquecer, quase não me lembrava mais de Clara. Minha esposa deixou as meninas brincando e veio conversar comigo. Ricardo, você não fala de sua primeira esposa. Sei que você sofreu quando ela faleceu, mas isso já passou e somos felizes. Precisamos resolver isso, o espírito dela tem vindo em casa. Não quero isso. E melhor você dar o jeito. Como? Rita, a minha melhor amiga, é espírita, comentei com ela, que me aconselhou irmos ao centro espírita. Os espíritas se reúnem 3 vezes por semana, à noite. São pessoas boas e caridosas. Hoje tem reunião às 19 horas. Quero que vá. E lá tente saber o que Clara quer e peça a ela para não voltar mais aqui. Eu não quero. Pensei, que situação? Por que será que Clara tem vindo aqui, ao meu lar? Será que não tem mais nada de interessante para fazer? Clara, por favor, vá cuidar de sua vida. Ou morte. Fiquei o resto do dia preocupado, e indeciso, se é ou não é o centro espírita. Minhas filhas tinham visto Clara, em espírito, elas não mentiam. Será, pensei, que haveria explicações para esse fato. Não costumava falar de Clara com Nívia, isso para não enciumá-la, e, ultimamente, não falava de minha primeira esposa com ninguém. Por que será, continuei pensando, que Ana Elisa dissera que Clara falou cavalo marrom? Que mistério era aquele? Querendo explicações e pensando que os espíritas, que conversavam com os mortos, pudessem me esclarecer e orientar, fui ao centro espírita. Fui muito bem acolhido. Aquela noite era de estudos.
Mas eles gentilmente me esclareceram. Nós, disse um senhor, somos todos espíritos que ora estamos vivendo no corpo físico, ora com o corpo perispiritual. A vida não cessa, continuamos sempre vivos. O espírito de sua primeira esposa pode estar querendo lhe dizer alguma coisa. Amanhã teremos um trabalho de orientação aos desencarnados. É um intercâmbio entre os dois planos, de encarnados e moradores do além. Se quiser assistir a uma dessas reuniões, recomendo primeiro frequentar as aulas de estudo. Senti não estar preparado para falar com os mortos, preferi seguir a orientação recebida e me matriculei nas aulas de estudo. Entendi primeiro que não eram mortos, mas desencarnados, e foi muito bom compreender como acontece o intercâmbio entre os moradores do plano espiritual e estagiários do plano físico. 5 aulas depois, em que fiz várias perguntas, e as respostas me satisfizeram, porque as entendi por meio do raciocínio, fui a uma sessão que era chamada de desobsessão, porque os espíritos desencarnados eram esclarecidos que haviam mudado de plano. Roguei com fervor para que, se Clara quisesse alguma coisa, se manifestasse e dissesse o que queria. Nesse período em que fui ao centro espírita, minhas filhas não a viram mais. Não me assustei com as manifestações. O grupo era muito organizado. Primeiro oraram pedindo proteção. Começou o intercâmbio, o médium falava ou repetia o que o desencarnado dizia, e outro encarnado orientava. Acomodaram-se à mesa um médium e um orientador. Muitos falavam ao mesmo tempo. Percebi logo que Clara estava falando, e eu a escutava pelo médium. Foi um maravilhoso intercâmbio. Ricardo, que bom que veio. Agradeço-lhe. Não quis incomodar suas filhas. Quero lhe pedir uma coisa. Por favor, vá conversar com meu pai. Diga a ele sobre o cavalo marrom. Desejo-lhe felicidades. Adeus. Quando a sessão de desobsessão terminou, indaguei ao grupo. Não consegui entender o recado. Clara me pediu para conversar com seu pai sobre cavalos. Isso não faz sentido. O senhor Otávio vai pensar, e com razão, que estou louco. Talvez, se você nos explicar, possamos orientá-lo. O que você tem a ver com cavalos? Perguntou um senhor. Tenho verdadeiro horror, respondi rapidamente. Temos. Nunca gostei de cavalos e, ao mesmo tempo, quando garoto, desenhava-os muito e os coloria de marrom. A primeira vez que fui à fazenda do pai de Clara. Contei resumindo os acontecimentos. Ricardo, disse o dirigente daquela reunião, você, pelo pouco tempo que frequenta nossa casa e pelos estudos que aqui recebeu, sabe que voltamos várias vezes a reencarnar. E, como tudo que Deus faz é perfeito, Ele nos dá o esquecimento para termos um recomeço. Mas podemos trazer algumas lembranças. Por esse fato, devemos procurar ajuda somente se elas nos incomodarem e não encontrarmos explicações. Porque traumas e fobias podem ser dessa existência. Não encontrando razão para as fobias, elas podem ter origem em algo marcante que nos aconteceu no passado, em outras existências nossas. Você já pensou, meditou, no que seja reencarnação? Pensei, respondi. Observei o meu lar. Minhas filhas são amadas, protegidas, e por que outras crianças são abandonadas? Por que Clara desencarnou tão jovem? São perguntas que somente respondemos com a compreensão da lei da reencarnação. Sendo assim, concluiu o dirigente, seu medo de cavalo deve ter uma explicação que envolve você e seu ex-sogro. Por que você teve aquela visão? Por que escutou gritar em Francisco? Será que eu fui o Francisco? Interrompiu. Pode ser que sim. Mas somente a você cabe a resposta. Com certeza Clara quer que você diga isso ao pai dela, para sossegá-lo. É a resposta do perdão. Você o perdoou, mas ele não sabe. Naquela noite não dormi. Não seria fácil para mim procurar o Sr. Otávio e contar o que estava acontecendo. Levantei-me mais cedo do que de costume. Nivé levantou depois de mim e lhe contei tudo enquanto preparávamos o desjejum. As meninas acordaram, e Ana Elisa comentou, como se fosse muito natural, vi a moça do vestido rosa. Ela me deu um tchauzinho e disse, se seu pai fizer o que lhe pedi, você não irá me ver mais. Nívia me olhou e determinou, você irá na sexta-feira conversar com o Sr. Otávio. Estava nervoso, saí da cozinha e fui sentar num banco na varanda. Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e abri ao acaso. Li, meus amigos,
Se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirareis bem mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sens, 1862, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. 19. Benefícios pagos com a gratidão. Depois, falei em voz baixa, como se Clara estivesse ali me escutando. Clara, eu a amei demais. Não foi por minha culpa nossa separação. Você morreu, desencarnou e deve ficar no plano espiritual. Por favor, não atormente minha família. Vou fazer o que me pediu porque estou sendo forçado. Vou dar-me de louco. Sem dúvida seu pai me irá pôr para fora de sua casa. Isso que você está fazendo é chantagem. Senti como se tivesse pingado uma gota d'água na minha mão. Olhei e não tinha nada, minha mão não estava molhada. Senti ser uma lágrima de Clara. E mesmo assim continuei nervoso. Sexta-feira, cedo, saí de casa de carro e fui para a cidade onde morei. Cheguei à tarde. Papai ficou muito contente e me comunicou que estava namorando. A solidão, Ricardo, é muito triste. Vocês estão longe, e estou sozinho. Amei sua mãe, mas preciso de companhia. Combinamos almoçarmos juntos no outro dia, no sábado, para eu conhecer sua noiva. E à noite fui à casa do Sr. Otávio. Avisar-os da visita por telegrama. Estava inquieto para acabar com esse assunto e para minha família ficar livre da presença do espírito de Clara. Marquei às 19h30, porém lá estava 10 minutos antes. Minha ex-sogra abriu a porta. Abraçou-me, contente ao me ver. O Sr. Otávio também me abraçou. Convidado a entrar, sentamos nas poltrões da sala. Conversamos, trocando informações. Mostrei fotos das minhas filhas, e eles, dos netos. Por intuição feminina a mãe de Clara disse que ia fazer um café. Assim que ela saiu da sala, não querendo perder tempo, falei o que me levara ali, pois estava cada vez mais aflito e incomodado com a situação. Senhor Otávio, sempre tive medo, pavor, de cavalos, porém, quando era pequeno, desenhava-os muito e os coloria de marrom. Naquele passeio na fazenda, ao me sentir confrontado, decidi montar num. Senti-me mal, vomitei muito e fiquei chateado. À noite estava muito aborrecido comigo mesmo. Indagava-me, por que este medo infundado? Quando o senhor aproximou-se de mim, tive uma visão em que escutei alguém me chamar de Francisco. Clara depois me contou que Francisco era o nome do irmãozinho do senhor que morreu. Falava de cabeça baixa, fiz uma pausa e olhei para o senhor Otávio. Esperava que ele estivesse sorrindo, debochando, mas ele estava sério, olhava-me atento e perguntou, que visão você teve? Neste momento, senti a mão de alguém apertar meu ombro, senti ser Clara. Fechei os olhos e tive a visão novamente, desta vez, mais completa. Falei com o passado. Era pequeno, saudável e levado. Quis montar um cavalo robusto, muito bonito e bravo. Meu irmão Otávio não deixou, porém, como insisti, colocou-me em cima do animal. Estávamos somente nós dois no estábulo. Ele segurava as rédeas. Na outra mão, não sei porquê, segurava um pau. Você não é corajoso? Agora aguente. Otávio falou, rindo, e levantou o pau. O cavalo se assustou e empinou. Eu, Francisco, segurei o arreio. Otávio, meu irmão, não aguentou segurar as rédeas e as soltou. Porém, o cavalo abaixou as patas e a cabeça. Eu caí na frente do cavalo, passando pela cabeça do animal, que rapidamente voltou a empinar e, com força, bateu com as patas dianteiras em cima de mim, matando-me na hora. Estava exausto quando terminei de falar. E não senti mais o sangue na boca como das outras vezes em que recordara esse fato. Estava tranquilo, embora não soubesse se fora compreendido, porque nem eu estava compreendendo direito o que estava acontecendo nem a maneira confusa como falei. Olhei para o senhor Otávio, que enxugava as lágrimas. Pensei que ele ia me perguntar como sabia de tudo o que falara, mas ele não o fez. Senti que o genitor de Clara não conseguia nem falar, estava emocionado. Resolvi explicar. Não estou louco. Por favor,
Não me julgue. Por um motivo familiar, fui procurar auxílio no espiritismo e, nessa religião, fiquei sabendo da reencarnação. Somos espíritos que, quando encarnados, estagiamos aqui, no que chamamos de plano físico, e desencarnados vive-se no plano espiritual, no além. Voltamos muitas vezes ao plano físico e recebemos novos corpos carnais para viver o tempo que for necessário. Foi isso que aconteceu. Senti um apertão maior, cheguei até a olhar meu ombro e não vi nada. Resolvi continuar a explicar, estava ali para isso e completei, sem me importar se ele acreditaria ou não. Acredito que foi, na minha encarnação anterior, Francisco, seu irmão. A vida continuou, voltei a reencarnar. Agora sou Ricardo. Perdoei-o. Não seria preciso, o senhor não errou comigo. Mas se perdoei e segui em frente, porque o senhor não se perdoa. É difícil, exclamou o senhor Otávio. Olhamo-nos. Senti que ele sofria. Peguei em suas mãos. Pois faça isso, pedi. Ricardo, nunca tive sossego. Era mais velho que Francisco 9 anos. Sabia que o francês era o nome do cavalo. Era bravo e não deveria ter deixado Francisco montá-lo. Segurava um pau pensando, erroneamente, poder, se precisasse, dominar o animal. Sofri muito com o acidente, que ocorreu como você descreveu. Não contei a ninguém o que aconteceu. Somente eu sabia o que você contou. Menti e não desmenti. Falei, na época, que, ao chegar ao estábulo, Francisco já estava morto. Mesmo assim, minha mãe, num ato de desespero, falou que eu deveria estar contente com a morte do irmão, porque seria o único herdeiro. Nunca esqueci o acidente. De fato, quando Francisco caiu, eu gritei desesperado seu nome. O senhor acredita em mim? Perguntei. Poderia dizer que você é um paranormal, que conseguiu ver de alguma forma o acontecido no local ou em minha mente. Porém, principalmente hoje, não estava pensando nisso. Quando te vi, somente lembrei de Clara. Já ouvi falar de reencarnação. Agora vou acreditar nesse fato. E conversamos mais descontraídos sobre o assunto. Recomendei livros para que lesse. Somente quando passamos a falar sobre o espiritismo que Amanda, minha primeira esposa, voltou à sala com a bandeja de café. Que café gostoso, elogiei. Vou embora. Obrigado por terem me recebido. Foi um prazer revê-los. Abraçamo-nos. Quando me despedi do senhor Otávio, disse-lhe baixinho, perdoe-se. O sábado foi muito bom, senti-me tranquilo. Conheci a namorada do meu pai, gostei dela. Revi parentes e amigos e voltei no domingo. Contei tudo a Nívia. Resolvemos nos tornar espíritas. Passamos a frequentar o centro espírita, levamos as meninas na evangelização infantil e passamos a participar de trabalhos voluntários. Ricardo, disse Nívia, penso que devemos agradecer a Clara por ter nos dado a oportunidade de conhecer o espiritismo. A melhor coisa que me aconteceu por isso foi compreender as diferenças entre as pessoas. Amo mais a Deus por esse motivo. O Pai amoroso não nos criou diferentes, somos nós, pelas nossas atitudes, que nos modificamos. Incomodava-me tanto pensar que existem ricos e pobres, uns jogam alimentos fora, e outros passam fome. Agora entendo que tudo isso é um precioso aprendizado. E tudo voltou a ser tranquilo. O senhor Otávio me mandou um lindo cartão e nele estava escrito somente, obrigado. E passamos a trocar cartões de aniversários, Natal e Páscoa. Passaram-se uns meses. Comecei a ter a sensação de que ia desencarnar. Sabia que todos retornamos ao mundo espiritual. Mas a sensação era de que ia fazer logo esta grande e importante mudança. Pensei em muitas possibilidades para justificar o que estava sentindo. Será que estou tendo esta sensação porque desencarnei muito jovem na minha outra existência? Ou é porque meu espírito sabe mais ou menos a época que me foi marcada para voltar ao além? Não comentei com ninguém sobre isso. Precavido, tomei umas providências, fiz seguro, passei a contribuir com outra previdência e deixei meus documentos em ordem. Um dia, no trabalho, tudo seguia como sempre, normal. Quando tocou o alarme, estava sozinho na sala de controle. Rapidamente, fui ver o que estava errado e vi que estávamos tendo um curto-circuito, uma pane muito grave na eletricidade. Tínhamos que sair rápido do prédio.
Sabia que 3 companheiros estavam no porão. Precisava tomar uma decisão rápida, sair ou avisá-los. Não hesitei, desci depressa e, no 3º degrau, ouvi um tremendo barulho na sala de controle, uma explosão. Ficamos os 4 no porão por 2 horas até os bombeiros controlarem o fogo no prédio. Nada aconteceu conosco, nenhum trabalhador se feriu. Ricardo, disse um amigo que ficou comigo no porão, se você tivesse tentado sair, teria sido eletrocutado. Pensei em avisá-los, respondi. De fato, se tivesse saído, não teria tido tempo, teria sido eletrocutado. Aí pensei que teria desencarnado se tivesse escolhido o egoísmo, pensando somente em me salvar. Mas, ao tentar salvar meus 3 companheiros, nada aconteceu comigo. Talvez, concluí, fosse mudar de plano naquele dia, porém, como agi corretamente, foi-me permitido ficar mais tempo encarnado. Senti-me aliviado. Mas esse alívio durou pouco tempo. Logo a sensação de que não iria demorar para desencarnar voltou forte. Continuei deixando tudo preparado. Meu pai partiu para o além. Aí pensei que a sensação não era para mim, era para ele. Mas continuei a sentir que logo mudaria de plano. Escutei muitas pessoas afirmarem que gostariam de saber quando iriam desencarnar. Mas não é bom, não é nada agradável sentir a aproximação da morte do corpo carnal. Sofri um infarto numa manhã de inverno e foi fatal para meu físico, que parou suas funções. Fui socorrido, e meu espírito foi levado para um posto de socorro espiritual, onde dormi por dias. Acordei, lembrei-me da dor e observei bem o lugar em que estava. Um senhor aproximou-se de mim e perguntei, onde estou? Que lugar é este? Mudei de plano. Você está bem? Quer alguma coisa? Indagou o senhor. Saber, se possível, o que está acontecendo, pedi. Você está no Abrigo Esperança, um posto de socorro localizado no plano espiritual, respondeu o senhor. Lembrei que adormecera após ter sentido a dor forte. Embora sabendo que meu corpo físico estava morto, quis me iludir. Não desencarnei, exclamei. O senhor sorriu para mim. Levantei e andei pelo quarto, olhei a janela, vi um bonito jardim. Estou sonhando, pensei. Devo voltar ao meu quarto e então acordar. Devo ter me afastado em perispírito do meu corpo físico enquanto dormia e vim até, para este lugar desconhecido. É hora de voltar. Mas nada aconteceu, continuei no quarto. O homem me explicou, Ricardo, seu corpo físico parou suas funções há 16 dias. Você veio para cá trazido por amigos espirituais, trabalhadores do centro espírita que frequentava. Então, desencarnei mesmo? Sim. Seu corpo sofreu um infarto. Tempo vencido. E minha família? Quis saber. Sofreram e sentem muito a separação. Mas a doutrina espírita consola muito. As 3, sua esposa e filhas, estão unidas e oram muito por você. Está precisando de alguma coisa? Disse-lhe que não. O senhor saiu e fiquei sozinho. Sabia que era verdade, deveria ter mesmo desencarnado, mas preferi pensar que poderia estar sonhando. Se sonho, concluí, o melhor é voltar para casa e acordar. Para isso, é só pensar querendo muito. Concentrei-me, quis muito ir para casa. Precisei pensar por minutos, concentrar-me bastante, e aí voltei para meu lar. Nossa casa estava como sempre. Olhei as horas no relógio, naquele horário, elas deveriam estar na escola. Deitei-me na cama, andei pelos cômodos. Escutei um barulho, elas estavam chegando. Corri para a sala e as esperei sorrindo. Passaram por mim sem me ver. Abracei Ana Cláudia e nada aconteceu, minha filha não sentiu o abraço. Fiquei parado, olhando-as conversar. Mamãe, contou Ana Cláudia, Martinha chegou de viagem ontem e não sabia que papai faleceu. Faz 16 dias, exclamou Nívia, suspirando. Mas estamos seguindo as orientações que recebemos dos nossos amigos espíritas e vamos continuar desejando que Ricardo esteja bem, feliz e se adapte logo ao plano espiritual. E também para ele não se preocupar conosco, interrompeu Ana Elisa. Não nos desesperamos para ele ficar bem. Somente choramos de saudades, mas isso não irá perturbá-lo. Sou grata a Deus por ter tido o pai que tive e por saber que ele será sempre o meu paizinho. Mudaram de assunto. Eu continuei parado,
Não conseguia nem me mexer. É real. Morri. Vim para o além, exclamei. Devo voltar rápido para onde estava, pensei. Se não, irei sentir perturbação e perturbá-las. Vou tentar voltar ao posto de socorro. Concentrei-me, esforcei-me muito, e nada, continuei no meu eslá terreno. Em caso de aperto, onde devo ir? Pensei e concluí, com toda certeza, nesta situação, ao centro espírita. Aproveitei que a porta e o portão estavam abertos, pois Ana Cláudia conversava com uma amiga em frente à casa, para sair e pedir ajuda. Ao passar por minha filha, senti vontade de parar e escutá-las, mas somente olhei para ela. Sabia que não deveria ficar, tinha conhecimento de que, não tendo permissão para visitá-las, iria me perturbar e prejudicá-las. Elas não mereciam. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Enxuguei-as e fui caminhando rumo ao local onde nos reuníamos para orar. Temi. Sabia que um desencanado, sem saber como viver na espiritualidade, ao vagar, poderia ser alvo de espíritos zombeteiros e maldosos. Poderiam me aprisionar e levar-me para o umbral. Ao pensar nisso, arrepiei-me, senti muito medo e andei rápido. Cheguei ao prédio onde se localizava o centro espírita, que, nos últimos anos, eu frequentava. Estava fechado. Bati na porta e nada. Insisti. Um homem apareceu diante da porta fechada. Por favor, preciso de ajuda, roguei. Entre. Pegou com delicadeza minha camisa e me puxou. Passei pela porta fechada. Entrei. Sente aí e espere, pediu o senhor. Aquele homem era como eu, sobrevivente do corpo carnal morto. Sabia que, quando passamos a viver no mundo espiritual, podemos passar pelas construções do plano físico. Isso desde que se aprenda. Sentei numa cadeira material, a mesma onde costumava sentar quando ia ali. Esforcei-me para me acalmar e fui me tranquilizando. Orei agradecendo a Deus por estar protegido. Boa tarde, Ricardo. Assustei-me e olhei para a senhora que me cumprimentava sorrindo. Boa tarde, respondi. E pedi, preciso de ajuda. Saí do abrigo ao qual fui levado. Não acreditei quando me contaram que viera para o além. Saí sem permissão e não consegui voltar. Fui à minha casa e aí percebi que mudei de plano. Vim aqui para ser novamente socorrido. Desculpe-me. A senhora pegou minha mão. Ricardo, aceite a desencarnação. Não agiu certo ao sair do posto de socorro, mas agiu com sabedoria ao vir aqui pedir auxílio. Logo mais teremos uma reunião. Você ficará conosco. Depois um grupo de trabalhadores irá para a colônia e você irá com eles. Venha comigo, você deverá guardar em outro local. Nós, que agora vestimos somente o perispírito, não ficamos junto com os encarnados. A senhora pegou na minha mão e então vi que, além do espaço físico do prédio, havia outra construção. Subi a escada e vi outra sala. Fique aqui, recomendou a trabalhadora do centro espírita. Tenho muito trabalho a fazer. Nesta bandeja, temos sucos e pães. Se quiser, alimente-se. Tomei sucos e me alimentei, depois me sentei numa cadeira confortável. Chegaram outras pessoas, outros desencarnados. Senhor Alberto. O senhor por aqui? Perguntei, ao ver um homem que eu conhecera e que falecera havia uns 3 anos. Ele me olhou, observou e indagou, eu o conheço. Sou Ricardo, o esposo da Nívia. O que está fazendo aqui? Morreu também? Sim. E, como o senhor, continuou vivo, respondi. Eu já estava velho, mas você ainda é jovem. O que faz aqui? Vim pedir ajuda, e o senhor? Trouxeram-me, o senhor Alberto explicou, porque eu estava novamente na casa de minha filha. Aquela ingrata. Quando estava vivo, era muito atenciosa comigo, boa filha, cuidou de mim. Eu morri, ela chorou. Ficou muito triste, até me chamou. Eu fui, e então ela pediu auxílio para me tirar de lá. Não é um absurdo? Estou pensando, senhor Alberto, que temos, depois que o nosso corpo físico morre, de viver em lugar próprio. Sua filha não é ingrata, penso que ela continua sendo boa, querendo o seu bem, e o senhor somente poderá se sentir bem no lugar onde vivem os espíritos desencarnados. Pode ser. Mas não gosto de viver com outros mortos. Ele foi se sentar longe de mim. Assisti à reunião de estudos dos encarnados.
Aprendi naquela noite uma grande lição: não devemos pensar somente em nos modificar interiormente com a desencarnação, porque quando fazemos nossa mudança continuamos a ser os mesmos. Devemos ser, no plano físico, o que desejamos ser no plano espiritual. E conforme tratamos o próximo seremos tratados. Quando a reunião terminou, a senhora que conversava comigo aproximou-se de mim. Venha, Ricardo, você irá para uma colônia, irá com amigos. Conheci o Aeróbus. Achei-o fabuloso. Ao ler sua descrição, podemos imaginá-lo, mas, ao vê-lo, conseguimos entender o tanto que é especial esse veículo, além de ser também bonito e útil. Adaptei-me rapidamente à colônia. Primeiramente porque compreendi que era o melhor para mim. Depois, porque é, de fato, um lugar lindo, acolhedor, e fiz amizades. Recebia sempre orações e incentivos de minhas filhas e de Nívea para me adaptar ao plano espiritual. Foi muito prazeroso rever meus pais e Clara. Ricardo, disse Clara, quero me desculpar pelo transtorno de ter ido ao seu lar, naquela época, para lhe pedir um favor, e agradecer-lhe por ter me atendido. Clara, eu que devo me desculpar, não a tratei bem. Também sou agradecido. Devo a você a minha procura para compreender o que estava acontecendo e por ter encontrado o Espiritismo, que facilitou minha vida e também a minha mudança para o além. Isso foi uma graça. Quero explicar o porquê de ter insistido com você para ir falar com meu pai, Clara me esclareceu. Papai sofreu muito com aquele episódio. Ele foi filho único por muitos anos, sentia ciúmes do irmão mais novo e era repreendido por isso. O acidente foi como você viu e contou ao meu pai. Ele mentiu por medo, disse a todos que, ao chegar na estrebaria, encontraram o irmão caído. Por esse motivo, acreditou no que você disse. Depois do encontro de vocês, papai também procurou o Espiritismo, e isso foi uma bênção para meus pais. Após aquela conversa, meu genitor sentiu-se tranquilo, perdoado e em paz. Fui mesmo Francisco. Quis saber. Ainda tem dúvida? Não, respondi, convicto. Ricardo, fiz parte desta história. Na minha encarnação anterior, fui a mãe de Otávio e de você, como Francisco. Será que é por isso que nos amamos tanto? Perguntei. Devemos aprender a amar a todos, Clara respondeu tranquila, mas suspirou ao lembrar do pai. Não agi corretamente com Otávio. Por você ser meu filho mais novo, dei-lhe mais atenção, não escondi a minha preferência. Julguei Otávio culpado pelo acidente, talvez por intuição. Sofri muito e não me esforcei para reagir. Fiquei deprimida e, num ato de desespero, tomei todos os comprimidos de remédios para 2 meses de tratamento e desencarnei. Meu esposo escondeu esse fato de todos, somente ele soube que eu me suicidara. Foi um período muito triste de sofrimento. Ainda bem que na espiritualidade todos os atos indevidos são analisados com misericórdia. Por estar doente, fui socorrida após um tempo em que fiquei no Vale dos Suicidas. Meu filho Francisco, ou seja, você, me ajudou e voltamos a reencarnar e ficar juntos. Isso explica seu retorno tão jovem ao além, falei. Aprendi a dar valor à vida em todos os seus estágios. Recebi uma reação e uma grande lição. Deveria, Ricardo, ter tentado viver na minha penúltima encarnação. Esqueci que Otávio era também meu filho e necessitava da mãe, de mim. Quis morrer pensando que ficaria com meu filho Francisco. E não fiquei. Suicidas normalmente ficam separados de afetos no plano espiritual. Voltei a vestir o envoltório carnal como filha daquele a quem deveria ter amado, confortado e consolado. Por ter deserdado a oportunidade da encarnação, vim nesta minha última roupagem física para retornar jovem. E fiz novamente Otávio sofrer. Mas nada é injusto, meu filho, pai, aprendeu pelo sofrimento. Quando Clara mudou para o além, pensei, julguei ter sido uma injustiça. Ela estava feliz, tinha tudo o que queria. E tudo acabou com a morte do seu corpo físico. Pensava, tantas pessoas querendo morrer, e ela, que não queria, morreu. Agora compreendia. Clara recebeu uma reação, que foi também um aprendizado. Fez Otávio sofrer por 2 vezes. Por isso quis minha ajuda, para tentar amenizar o sofrimento dele. E conseguiu, por 2 vezes, fui despojado do físico com pouca idade. Como Francisco, era criança, nesta,
Não cheguei à velhice. Haverá motivos? Quis saber. Para tudo temos respostas. Sempre podemos saber por intuição. Isso porque todos nossos atos estão gravados em nós. Sinto, Clara, que fui um assassino. Tirei da vida física pessoas que amavam viver e queriam continuar encarnadas. Será que resgatei? Perguntei, preocupado. Podemos também sentir isso. Concentre-se e sentirá se está aqui te consigo. Fiz o que ela me recomendou. Por uns minutos me concentrei e procurei sentir em mim se estava com atos negativos sem reparados. O que sente? Clara perguntou. Que estou quite comigo, respondi, seguro. Não quero ainda lembrar minhas outras existências. Para mim, bastam aquelas que tive como Francisco e Ricardo. Não devemos nos preocupar com o passado, mas, sim, com o nosso presente, para termos um futuro melhor, Clara me aconselhou. Despedimos-nos. Mas passamos a nos encontrar sempre e também via todos os meus familiares. Conversávamos e trocávamos informações. Meus pais não estão juntos, preferiram ser amigos. Meu pai amava mesmo sua segunda esposa. Numa conversa com minha mãe, queixei-me, mamãe, sinto Nívia diferente. O que será que está acontecendo? Nívia está com ciúmes de você. Ela está pensando que agora você está com Clara. Por que isso? Perguntei rindo. Ainda, infelizmente, somos egoístas. Quando amamos, queremos posse total. Nívia sabia que você amava muito Clara, porém Clara estava morta e você, ao lado dela. Agora, com a compreensão que teve no estudo do Espiritismo, sabe que a vida continua, que você está no além e Clara também. Infelizmente, sofre por ciúmes. O que faço? Não quero que Nívia sofra. Clara e eu somos amigos. Meu filho, mamãe explicou, aqui no plano espiritual podemos sempre ver afetos. Mas o melhor é sermos amigos de todos e querer que aqueles a quem amamos sejam felizes. Vemos neste lugar casais que, de fato, são ligados pelo amor sem egoísmo, mas, normalmente, casais a que se tornam amigos. O sentimento de amizade deve ser sempre expandido. Tive permissão para levá-la ao visitar seu lar terreno e conversar com Nívia. Vamos na semana que vem. Prepare-se. Pensei muito. Entendi o que Nívia estava sentindo. Se ela se casasse de novo ou namorasse, precisaria me esforçar para não sentir ciúmes. Não é porque desencarnarmos que mudamos nossos sentimentos. Não deixemos de ser egoístas de repente. Queria muito aprender a viver no além e me esforçar para ter somente bons sentimentos. Aguardei, ansioso, a visita ao meu ex-lar. Mamãe volitou comigo. Era noite, e todos dormiam. Entramos no meu antigo quarto. Nívia dormia. Minha mãe deu passes na minha esposa, e ela, em perispírito, deixou o corpo físico adormecido. Ricardo, exclamou. Você veio me ver. Como está? Sente-se bem? Nívia, estou muito bem. Moro numa colônia. Vim com mamãe. Quero agradecer a você por tudo. Você me fez feliz. E Clara, você a viu? Nívia perguntou em voz baixa. Sim, ela está bem, mas não estamos juntos. Entendeu? Não estamos juntos. Somos, Clara e eu, somente amigos. Como é a colônia? É bonita mesmo? É sim, muito bonita. Sinto tanto sua falta. Nívia chorou, e eu também. Mamãe colocou-a de volta em seu corpo físico e me puxou. Fomos à varanda. Vi Ana Elisa sentada no banco. Compreendi que minha filha caçula, que estava com 8 anos, deixara seu corpinho adormecido. Ela me viu e sorriu. Abraçamo-nos. Emocionei-me. Paizinho, quero que você esteja sempre feliz. Não se preocupe conosco, estamos bem. Sentimos saudades, mas nos consolamos porque somente sente saudades quem ama. Amamos você. Está indo embora. Sim, filhinha, vim aqui somente para uma visita rápida. Ainda bem. Você sabe que não pode ficar aqui conosco, não é? Sei sim, meu bem. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Ana Elisa me beijou e sorriu tranquila. Voltamos. Ao chegar à colônia, comentei com minha mãe. Admiro a maturidade de Ana Elisa. De fato é um espírito que reencarnou para progredir. É uma menina especial. Mamãe me contou que, no outro dia,
Nívea acordou tranquila e escutou de Annalisa. Sonhei com o papai, e ele está ótimo. Ele nos ama muito. Nívea sentiu isso, e não deixou mais o ciúme incomodá-la. Esforcei-me e me dediquei aos estudos, ao trabalho e, quando pude escolher uma tarefa, pedi para ajudar o centro espírita que frequentava quando encarnado. Fui atendido, mas não faria isso em período integral. Ia ao centro 2 dias por semana, para auxiliar na sessão de desobsessão, e voltava no outro dia para a colônia com os socorridos. Foi muito bom, aprendi muito, e via sempre Nívea e minhas filhas, que continuaram frequentando o centro espírita. O tempo passou. Atualmente, trabalho bastante, continuo estudando e faço tarefas no mesmo centro espírita. Nívea não se casou novamente, e as meninas cresceram, são jovens excelentes. Sou muito grato por tudo que recebi, pelas oportunidades que tive, e uma delas é poder reencarnar. Como assassino no passado, teria de sofrer para sempre. Em vez disso, pela reencarnação, pude aprender, tornar-me um ser melhor e ter o objetivo de melhorar cada vez mais. Ricardo. 8. Mãos que empurram. Recebi o nome de Gilda, reencarnei como quarta filha de um casal pobre, mas honesto e trabalhador. Tiveram 5 filhos, somente eu era menina. Minha infância foi normal. Mas, com 12 anos, comecei a ter algumas atitudes estranhas. Tudo começou quando matei um grilo. Vendo o inseto morto, falei à minha mãe, sou uma assassina, como? Perguntou minha mãe, admirada. Quem mata não é assassina. Querida, você matou um inseto. Assassino é quem mata pessoas. Sou uma assassina. Mamãe riu e não deu importância. Depois desse dia, comecei a pensar que eu matara alguém. Passei a sonhar com uma moça que me chamava de criminosa, e eu concordava. Sentia ser uma homicida. Aos 13 anos parei de estudar. Cuidava da casa para a mamãe trabalhar. Ela era empregada doméstica. Meus irmãos estudavam e trabalhavam. Todos ganhavam pouco. Tornei-me uma pessoa difícil de conviver. Era revoltada, desejava ter muitas coisas e invejava quem as tinha. Afastei-me das amigas, todas, para mim, eram pobres como eu e sem ambições. Aos 18 anos, comecei a escutar uma voz, como se fosse dentro de minha cabeça, dizendo que eu era uma assassina. Quando isso ocorria, ainda bem que era só de vez em quando, ficava nervosa e aborrecida, porque sentia ser uma criminosa. Não era bonita e nem me cuidava por não ter dinheiro. Determinei que não me envolveria com ninguém a não ser que surgisse em minha vida alguém rico. Saía pouco de casa. Meu pai ficou doente por 2 anos, e eu cuidei dele. Às vezes, não tinha paciência e pensei em matá-lo. Papai sofre de uma enfermidade incurável que o fará padecer cada vez mais. Mamãe não pode parar de trabalhar, e meus irmãos pensam que eu, por ser mulher, tenho de cuidar dele. Estou cansada. Sou assassina. Mato e tudo se resolve. Mas não o matei. Cuidei dele, embora, às vezes, reclamasse e até o xingasse, como se ele tivesse culpa por estar doente. Que é a culpa? Uma transgressão. Culpado, segundo o Livro dos Espíritos 3, de Allan Kardec, é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Como meditar sobre esses dizeres, naquele momento, me fez bem. Vou voltar à minha história de vida. Todos nós, familiares, pensávamos que era injusto o papai sofrer daquela maneira. Isso normalmente acontece quando se desconhece a lei da reencarnação. Passamos por um período muito difícil. Um dos meus irmãos ficou desempregado, o outro, com a gravidez da namorada, casou e ficou morando conosco. O caçula fraturou a perna. Mamãe continuou trabalhando muito e eu, cuidando do papai. Quando meu pai faleceu, nossa vida, que era ruim, ficou pior. Tínhamos muitas dívidas, o aluguel da casa estava sem pagar havia 6 meses. Reunimos-nos para encontrar soluções. Meu irmão casado foi morar com a esposa, e o filhinho, na casa dos pais dela. O que estava desempregado arrumou um emprego, mas, não era bom, e decidiu que moraria por uns tempos num alojamento. Os outros 2 alugaram um quarto numa pensão. Mamãe foi morar na casa de seus patrões,
A casa deles tinha quartos para empregados nos fundos. Fui junto. Seria também empregada da casa. Fui como arrumadeira. Repartimos nossos móveis e entregamos a casa com a promessa de pagarmos a dívida em prestações. Sofri bastante. Para meu orgulho, foi um golpe muito duro ser empregada doméstica, morar num cômodo no quintal e limpar a casa alheia. Em vez de ser grata por ter um teto e um trabalho honrado, revoltei-me. Tive de aprender a limpar a casa, pois esta era grande e luxuosa, muito diferente da casa simples onde morávamos. O casal, patrões de minha mãe havia anos, estava na faixa etária de 45 anos e tinha 3 filhos. A mais velha era casada, o moço estudava em outra cidade, e a caçula não parava em casa. O patrão, Sr. Haroldo, era educado, não dava palpite no serviço da casa e falava pouco com os empregados. Sua mulher, Dona Suzane, era nervosa, tinha crises em que gritava e xingava. Implicava conosco, os serviçais, como ela se referia a nós. Os empregados eram, minha mãe, eu, uma senhora que vinha 2 vezes por semana passar roupas, o jardineiro que, de 15 em 15 dias, vinha limpar o jardim e o motorista que, durante a semana, dormia num dos quartinhos. Mamãe e eu dividíamos o outro. Um dia, queixei-me a mamãe, como a senhora aguenta a Dona Suzane? Faz 10 anos que trabalho nesta casa. Aprendi a conviver com ela. Fiquei aqui pelo salário, pagam bem. Gosto dos filhos deles e penso que eles não ficam em casa pelo gênio da mãe. Fique quieta, Gilda. Não responda, tente ignorar os ataques nervosos de nossa patroa. Quando pagarmos nossas dívidas, poderemos nos reunir novamente, alugar uma casa e arrumar outros empregos. Pela primeira vez senti pena de mamãe. Ela se sacrificava muito por nós. Dona Suzane tinha dias em que era insuportável. Não gostei nada de morar ali nem do trabalho. Entendi que os ricos também tinham problemas e eram infelizes. Não havia razão para invejá-los, mas os invejava por terem roupas bonitas, portanto ter empregados e mandar. Mamãe e eu saímos pouco. No domingo à tarde, íamos visitar meus irmãos, alguma tia e voltávamos à noite. Não podíamos receber visitas. Mamãe servia o jantar e, quando terminava, íamos para o quarto cansadas e dormíamos para levantarmos cedo. Resolvi não me queixar e tentar fazer tudo do melhor modo que conseguia, para pagarmos nossas dívidas e nos reunirmos novamente. Tentava ajudar minha mãe, ela trabalhava demais. Às vezes sonhava com um vulto, que me parecia ser uma mulher me acusando de assassina. Sentia ser uma. Quando tinha esse sonho, ao acordar, ficava a sensação de que empurrava alguém de uma janela alta. E passei a escutar, assassina. Você merece ser empregada. Não foi uma senhora. Não roubou meu lugar. Essa voz, que ecoava na minha cabeça, começou a me incomodar. Às vezes respondia, falando baixo. Não sou. Não me amole. Não serei empregada para sempre. Mato-a. Assassina é você, não necessariamente nessa ordem. Todos da casa, patrões e empregados, já haviam me escutado falando comigo mesma. Dona Suzane me humilhava muito por esse motivo, e ria de mim. Você é louca, Gilda. Doida varrida. Saia daqui e vá resmungar em outro lugar. Não a enxote de minha casa por causa de sua mãe. Ela não é boa empregada, mas cozinha bem. Infelizmente, Dona Suzane sabia ofender e humilhar. Muitas vezes, ofendida, eu ia para o quarto chorar, e ainda escutava na minha cabeça, bem feito. Você merece. Assassina. 3 anos se passaram, pagamos as dívidas, mas outras dificuldades vieram. Outro irmão se casou, o filho dele nasceu doente e tivemos de ajudá-lo. Meu mano caçula mudou-se para longe, não tínhamos mais como reunir a família, e mamãe e eu não sabíamos o que fazer. Estou velha, minha mãe se queixava. Como irei arrumar outro emprego? Você não estudou e terá dificuldades para achar outro melhor e ganhar o suficiente para me sustentar. Um dia de manhã, como de costume, levantei-me, troquei-me e fui ao jardim pegar o jornal. Deparei-me com Dona Suzane caída, ela sangrava em várias partes do corpo. Olhei para cima, a casa era um sobrado, e a janela da salinha estava aberta. Tive uma visão como um relâmpago. Eu empurrando alguém, uma mulher, de uma janela. Gritei e depois falei repetidas vezes, eu matei.
Sua assassina. Vieram todos da casa e os vizinhos para ver o que estava acontecendo, e foi uma confusão. Assustadas, muitas pessoas gritaram. Alguém constatou que Dona Suzane estava morta. Eu escutava em minha mente, assassina. Agora pagará. E eu repetia, matei. Assassina. Matei. Médicos, polícia e tumulto. Minha mãe chorando desesperada, e eu em estado de choque. Um médico me receitou um remédio e fui presa. Não investigaram. Para os policiais, tudo estava resolvido. Dona Suzane falecera pela queda e por ter fraturado o pescoço. Eu a havia matado empurrando-a pela janela. 3 dias depois acordei melhor, mas não sabia o que havia acontecido. Mamãe foi me ver. Não me lembro de nada, mamãe, falei. Ela me contou tudo o que sabia e lamentou, sabendo como Dona Suzane era, não deveria tê-la levado para aquela casa. Deveríamos ter nos mudado quando pagamos nossa dívida. Estou arrependida, não lamente, mamãe. Não me lembro como fiz e nem como foi, somente que a empurrei da janela. Mas parece que era outra janela, muito grande e de cor diferente. Fiquei presa numa delegacia que possuía 12 celas e uma somente destinada às mulheres. Fiquei numa cela com mais 2 detentas. Uma presa por roubo e outra por ter matado o marido. Estava ainda em estado de choque, quieta, agia automaticamente. Uma das companheiras passou a me ajudar. Sente aí e coma, tome banho, lave o rosto. Eu obedecia. Meus familiares me visitavam, e mamãe ia todos os dias me ver. Ela falava, e eu escutava. Raramente falava algo. Quando falava, dizia, ela morreu. Caiu. Sentiu dor. Sou assassina. Mamãe chorava, abraçava-me e pedia, pare de falar assim, por favor. Não repita mais isso. Melhorei depois de um mês. Comentei com as companheiras de cela, não me lembro de nada. Não sei como fui à salinha, como entrei na casa e nem se vi Dona Suzane. Recordo-me que levantei, como fazia todos os dias, fui ao jardim pegar o jornal e a encontrei caída, sangrando. Olhei para a janela aberta e gritei. Você não se lembra que a empurrou? Perguntou uma das detentas. Isso eu lembro. Empurrei-a. Mamãe me contou quando veio me ver, Gilda, minha filha, contratei um bom advogado para defendê-la. Ele não cobrou caro e continuou trabalhando com o Sr. Haroldo. Sem a Dona Suzane, o trabalho naquela casa está bem mais fácil. Pensei que ia ser dispensada, mas o Sr. Haroldo me pediu para ficar. Ninguém sentiu a morte dela. O advogado me visitou várias vezes e me fez muitas perguntas. O julgamento foi 4 meses depois. Emagreci muito e estava nervosa. Aqueles meses na prisão foram de muito sofrimento. Escutava presos serem surrados, ouvia gracejos grosseiros dos detentos, sentia medo e me esforçava para não dizer que era assassina. Continuei ouvindo na minha mente que matara, mas não repetia mais. Lembrava que empurrava uma mulher e sentia o impulso dos meus braços, o encostar de minhas mãos em suas costas. O dia do julgamento chegou. Meu advogado esforçou-se muito na minha defesa. Até as testemunhas não me comprometeram. O Sr. Haroldo disse que a esposa era uma pessoa difícil, que humilhava e ofendia a todos, principalmente os empregados. A filha caçula, que morava na casa, confirmou. O advogado de acusação não me acusou, parecia me defender. Mas o promotor disse coisas horríveis, acusou-me, me ofendeu. Não consegui me conter e exclamei alto, o senhor não precisa dizer que sou cruel, um perigo para a sociedade, que tenho taras. Sou assassino e pronto. Vá o senhor para o inferno. Meu advogado quase que me tampou a boca para que eu me calasse. Fez silêncio até que o promotor falou, de fato, não preciso falar mais nada. Os senhores jurados já escutaram o suficiente. Fui condenada a 12 anos de prisão. Ia ser transferida para uma penitenciária feminina localizada longe da cidade em que morávamos. Meus familiares se despediram de mim, e mamãe pôde ficar mais horas comigo. Ela me contou, o Sr. Haroldo já arrumou uma namorada. Escutei que eles eram amantes há anos. Irá vender a casa. A filha solteira vai morar sozinha num apartamento. O patrão me disse que irá me pagar um salário enquanto eu viver, mas infelizmente não irei mais trabalhar para eles. Gilda, foi o Sr. Haroldo que me deu dinheiro para pagar o advogado e me pediu o segredo.
Ele me disse que, para você ter feito o que fez, Dona Suzane deve tê-la maltratado muito. Penso que você fez um favor a ele. Ficou viúvo e rico. Aceitei o que ele me propôs.